E ainda disse, mas hoje ninguém pagaria isso por ele. Ele está voltando de lesão. E aí está lá escrito, porra. Bem, primeira coisa, nesse contexto, assim, até algumas pessoas não entendem, porque eu tenho voltado ao assunto nas redes sociais, no meu canal. Eu tenho voltado ao assunto, meus amigos, porque tem muita gente, e torce pelo Flamengo especialmente, que ainda não entendeu. É inacreditável. Eu já desenhei, já expliquei, já falei. Vou tentar de novo, de novo. Por favor, não sejam tão limitados. Pensem um pouco. Primeiro ponto. Bem, se quiser saber quem foi a fonte, não dá para desenhar mais, amigo. Porra, eu não posso falar a fonte, não posso, não, que eu não posso, poderia até, poderia, mas eu acho que é uma questão ética. Eu não combinei com a fonte que poderia falar a respeito, ou seja, citar o nome. Então, eu vou seguir isso até o fim. Mas eu fui, de certa forma, exposto pelo clube como uma nota canhestra que desmente algo que me foi falado por pessoa de altíssimo escalão. Certo? Deu para entender? Altíssimo escalão. E está tudo nos prints. Algum cafajeste, eventualmente, na rede social, fala: você pode ter montado isso. Eu já falei, venha provar na justiça que eu falsifiquei uma conversa de WhatsApp. Vamos provar na justiça? Esse desafio eu faço para qualquer um. Me dê telefone, CPF, afirme que eu falsifiquei e vamos resolver na justiça. Os prints estão todos comigo. Os diálogos estão todos comigo. E é a sequência na qual eu disse à fonte: você deveria assumir publicamente que você é o responsável por essa frase depois da nota que foi publicada. Porque era melhor vocês ficarem quietos. Ficava quieto. Quem quiser acreditar em mim, acredita. Quem não quiser, não acredita. Eu cobrei do clube que fosse feita uma retificação naquela nota, o clube não fez. E aí eu fui lá e publiquei os prints. Agora, se alguém achar que eu falsifiquei aquilo, que prove na justiça. Está feito o desafio. Porque isso é muito grave. Qualquer um pode montar. Tá bom, então, bonito. Me prova na justiça que eu montei. Vai falar. Mas tem que escrever o nome, CPF, telefone, afirmar categoricamente: eu sou fulano de tal, moro em tal lugar, tenho esse CPF e esse telefone. E eu estou afirmando que o jornalista falsificou. Faz isso. Resolve lá na frente. Beleza? Alguém está afim de encarar? Eu estou aqui esperando. Isso estou falando não para todo mundo, evidentemente, para os cafajestes que fazem esse tipo de afirmação, de insinuação por aí. Aí alguns acham assim: não, você não deveria falar porque você é Flamengo. Amigo, eu sou jornalista, não sou Flamengo. Sou Flamengo depois. E outra coisa, quando o jornalista dá uma informação importante, ele presta um benefício à sociedade. O jornalismo é isso, a opinião pública. Eu vou dar um exemplo, que não é o caso. Mas imagine o seguinte: uma prefeitura tem lá uma irregularidade. Porque isso não é uma irregularidade. Desejar vender o jogador não é irregular, né? Só é absurdo pelo preço. Que eu nem falei no primeiro momento o preço, porque fui cauteloso, aí é coisa da nossa experiência, porque o preço é tão pequeno que eu falei: cara, eu não vou dar o preço agora, eu preciso confirmar de novo esse valor, porque não tem sentido. É muito pouco. Será que pode ser um erro de digitação? O cara vai alegar que se equivocou na hora? Aí retomei o assunto e ele não disse que não era esse valor, que era mais, não, 15 milhões. E aí eu falei o valor. Mas, então, a nossa obrigação é dar a informação. Se tiver uma irregularidade na prefeitura, o jornalista que tem a informação, ao publicar, ele beneficia ou ele atrapalha a cidade? Ele beneficia. Certo? Qualquer notícia negativa quando publicada, quando tornado público que há algo errado, algo que pode ser ruim, algo com o qual as pessoas não gostariam, algo que as pessoas não gostariam que acontecesse, quando algo desse sentido é publicado, você ajuda a sociedade, você faz um bem àquela coletividade. No caso, se o Pedro é um jogador que o torcedor do Flamengo não quer que saia do clube, e o jornalista revela que uma importante figura do departamento de futebol o venderia pelo valor X, que é pouco, 15 milhões de euros, está atrapalhando o clube ou está ajudando o clube? Está ajudando o clube. Ele está evitando que uma maluquice tenha progresso. Embora eu achasse até que o presidente jamais deixaria vender. Mas vai que entra no processo de convencimento. Não é isso? Mas a minha intenção não é ajudar clube nenhum. Eu não estou aqui para ajudar clube nenhum. O jornalismo ajuda a sociedade, ajuda a instituição, ajuda uma cidade, ajuda uma coletividade, quando feito corretamente, tornando público aquilo que é de interesse público. E é de interesse do torcedor do Clube de Regatas do Flamengo saber que um nome importante, que eu não posso revelar, mas, meu Deus do céu, né, gente? Do futebol do clube de futebol, do Flamengo, admitiria vender
seu principal atacante por uma quantia, podemos chamar até de módica. Por quê? Não sei. E ainda disse, mas hoje ninguém pagaria isso por ele. Ele tá voltando de lesão. E aí tá lá escrito, porra. Então, gente, vamos usar um pouquinho a cabeça, juntar o Lé com o E, Mauro, rapidinho, mais grave, tudo isso sem você mencionar o nome do Pedro. A conversa tá lá bem clara, você falando sobre atacante. Sim. E o cara jogou o Pedro na história, já falando de 15 milhões e tal. Então, o Mauro assim, ainda cita o Isso, o Mauro não deu uma cavada, não fez uma cavada para criar um problema e tal. Aí o Pedro, como é que vai ficar a situação do Pedro? Não, o Mauro nem tocou no assunto, pelo menos na conversa que tá printada, nem tá no assunto, e ele coloca, mas tem o Pedro, né? Como se falasse assim, a gente tem um problema aqui. Isso. O Pedro é um problema. Como é que eu vou trazer um outro se eu tenho o Pedro? Por uma questão de gestão e tal, ainda fala isso. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.